Falem praga, esse é meu nome. E hoje eu vou falar sobre outras de minhas criaturas. Minhas criaturas do terror. Essa criatura minha é o... Essa criatura minha é uma criatura que se chama The Joker. E vejam que essa criatura não dá medo algum. E por que essa porra não dá medo? Bem, por quê? Porque eu quis que não desse medo. E por quê? Porque essa criatura aqui ainda é uma criança. Esse aqui ainda é uma criança. E não tem dentes e não come ninguém. Ele também anda pulando. Ele não come gente ainda. Ele come grandes ratos, come galinhas, aranhas, gatos, enormes sapos e pode comer até mesmo centopeias, pois essa criatura resiste a veneno e a qualquer tiro de arma de fogo. Esse adulto é muito pior. Olha aqui a foto de um verme com a idade adulta. De um Joker com a idade adulta. A cauda dele está localizada nesse negócio aqui, ó. Aqui. Está localizada aqui em cima desse lápis. O início da cauda dele. Já a ponta da cauda dele vai muito depois. Porque diz que essa criatura tem uma cauda tão grande que pode atingir um monte de dimensões. Sabe por que tá assim, né? Desses loops? É porque lá em cima tem as partes da cauda dele enrolada. Essa é a primeira foto da criatura, sério. Está enrolada em todo lugar. E bem, essa é a primeira foto. E a adulta ele já come gente, viu? O cara que tirou essa foto fugiu. Ninguém sabe a identidade dele, mas ele deixou a foto cair. Porque essa foto foi tirada de máquina fotográfica. Agora essa é a terceira foto que mostra finalmente o adulto. Bem, ele está com dentes todos desajeitados, como todo verme desses adulto é. E ele está com os braços enrolados, igual a cauda dele, né? Esse é uma fêmea. É uma fêmea. É uma fêmea. E com certeza já teve filhotes, ou seja, tem muitos lá que podem crescer para tomar o lugar dela. Então, criaram uma foto, né? Uma fêmea dessas. Aí então, tiraram a foto dessa criatura pulada em árvore. Bem, o monstrão engoliu também a câmera fotográfica. E no resíduo de fezes desse monstro, né? Um herói, na verdade, conseguiu abrir a barriga dessa criatura e das fezes tirou, né? A máquina fotográfica para ver, né, o que era e viu essa foto da criatura pendurada. Então, bem, vou contar a origem dessa criatura. Tudo começou em um dia normal no supermercado, até que um monstro de outra dimensão, né? A cauda dele atingiu na nossa dimensão. Então as pessoas acabaram fugindo do supermercado com medo. Os funcionários todos morreram porque esse bicho demoliu o supermercado inteiro. Então ele viu como era tão bom matar gente. Nossa, não é bom matar gente não, viu? Pelo menos pra nós. E esses bichos adoram devorar gente porque tem um cheiro bom pra eles. E bem, tem vários
se cruzando, eles podem ter mais de filhotes. Sério, essa é a origem dessa criatura no nosso mundo. Agora, vamos falar sobre as curiosidades sobre essa criatura. Curiosidade número 1. Esse bicho parece ter um paralelo com o Bridgeworm e o Nervous Housegast, que são duas criaturas do próprio Trevor Henderson. Ela também pode ter um paralelo com alguns monstros do Leo Invincible. A segunda curiosidade é que o nome The Joker é porque essa criatura tem um sorriso permanente em seu rosto, que faz ele que também quando as cores dele se invertem, ele fica com a boca vermelha, parecendo um batom de palhaço, que o palhaço é o The Joker, o Coringa do Batman. E bem, já o nome dessa criatura assim, The Joker, por causa disso. A terceira curiosidade é que os braços dessa criatura são igual a cauda, grande demais. Porém o corpo parece ser muito menor. Não que essa criatura seja pequena, é lógico que ela é grandona. E bem, quem tirou a foto dessa... E bem, curiosidade 4. Quem tirou essa foto estava sendo pego pela cauda do bicho, que estava ainda pendurado em uma árvore enorme. Então ele acabou sendo comido pela criatura. Por uma criatura gigantesca que tem a cauda que dá para atingir um monte de dimensões. Aí ele tirou essa foto antes de morrer, né? Mas aí... Agora bora falar sobre outra curiosidade. A outra curiosidade é que quando esse bicho cresce, as cores de sua boca se invertem. Bora fazer aqui a comparação. Olha só. Primeiro, o beijo dessa criatura começa preto e o fundo da boca é vermelho. Agora o beijo é branco e o fundo da boca é preto. E agora ele tem dentes afiados. Isso para comer carne de gente, né? O sistema digestório dessa criatura, quando juvenil, é muita baba. Igual um bebê real mesmo, humano mesmo. Só que ao invés do bebê um que engole, que não engole, esse engole demais. E bem, esse foi o The Joker, uma criatura muito estranha minha. Pra mim, a mais estranha, que tem um paralelo com duas criaturas de Trevor. Mas a serpente Siren Head também tem várias. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que gostem do Joker. Bem, tchau.